Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez eu quero vir aqui para trazer uma palavra para os amados irmãos. A palavra que eu quero trazer hoje, como tantas outras que eu tenho procurado colocar, diz respeito a ensinamento, ordenança de Cristo, a prática da palavra de Deus. Me perdoem, mais uma vez eu vou falar, como sempre tenho falado, eu peço sempre perdão, porque eu vejo que o povo hoje não está acostumado, me perdoem mais uma vez, a palavra. O povo hoje está acostumado, se auto-viciou em apenas blá blá blás, em apenas ouvir sobre bênção, conquistas, vitórias, prosperidades e envolvimentos com campanhas. Ou seja, hoje introduziram na mente do crente que igreja é lugar só para pedir. Pedir, pedir e pedir. Que lugar de crente é dentro da igreja. Quando não é isso que Jesus Cristo nos ensinou, não é isso que Ele nos deixou, não foi isso que os apóstolos nos ensinaram, nem tampouco deixaram para nós. Ali no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19 ao verso 20, o Senhor Jesus Cristo concede a mim e a você, a todos nós, uma ordenança muito diferente daquilo que se prega hoje dentro das igrejas. Enquanto homens e mulheres pregam para crentes, pessoas lá fora morrem. Em outros continentes, cristãos morrem por amor a Cristo, não pelo aquilo que Cristo pode dar. Morrem a favor da fé. Morrem a favor de Cristo. Morrem a favor do Evangelho. E nós que em meio a este planeta somos o maior berço cristão do mundo, com cerca de 52 milhões de cristãos, 52 milhões de crentes, nós nos enclausuramos em meio a 4 paredes, um teto e um punhado de cadeiras. E tantos homens e tantas mulheres sentados em meio aos grandes púlpitos da igreja, pregando para crente. Melhor dizendo, falando o que o crente quer ouvir. Não ensinando que temos que praticar o ID. Não ensinando que temos que abraçar, amar. Eu me envolver com teus problemas, você se envolver com os meus, e nós envolvemos com os problemas de cada um de nós. Porque foi esse evangelho que Jesus Cristo nos deixou. Foi esse ensinamento que Jesus Cristo nos deixou. Ainda há pouco no meu WhatsApp, eu fui um pouco questionado por um abençoado. Porque da forma como eu ministro o evangelho, da forma como eu posto as minhas mensagens, tanto assim, vídeo, ou de áudio, ou escrita. Mas eu vou falar uma coisa para os amados irmãos. O evangelho que eu aprendi com esta palavra é um evangelho diferente do que se prega hoje. Porque veja só o que o Senhor Jesus Cristo, após ter ressuscitado, e um pouco mais tarde ele aparece aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e momentos antes dele subir, ascender para sentar à direita de Deus Pai. Olha a ordenança de Jesus Cristo.
É isso que me entristece o coração, porque isso não se ensina dentro da igreja. Ainda querem me questionar. Olha só a ordenança. Jesus Cristo não mandou nós buscarmos as coisas desse século. Jesus Cristo não mandou que nós viéssemos a colocar os nossos corações no visível e no palpável. Jesus Cristo não nos mandou a buscarmos prosperidade, conquistarmos bênçãos e vitórias. Jesus Cristo não nos mandou estar envolvidos com campanhas. Jesus Cristo não nos mandou a sermos individualistas. Mas veja só o que ele fala ali no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20. Olha só o que Jesus Cristo ordena para mim, ordena para você, ordena para todos nós. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Veja bem essa palavra que vem agora, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor mandou eu e você ensinar. Ele não mandou que nós alimentássemos o nosso ego, nem tampouco a nossa carne. Ele não mandou para que nós fôssemos para dentro da casa dele somente para pedir. Mas ele nos mandou a partir do momento, ele tem um momento que ele diz assim, ficai em Jerusalém até que venha a ser revestido de poder. A partir do momento que nós aprendemos a palavra de Deus, apesar que hoje ninguém aprende, porque não se ensina. E aqui diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Veja bem, o Senhor nos mandou a amar, nos mandou emprestar o ombro, nos mandou emprestar o colo, nos mandou emprestar nossas lágrimas, nos mandou emprestar nossas mãos, nos mandou emprestar os nossos abraços. Olha só, ensinando a eles a guardar o que eu vos tenho mandado. Senhor Jesus Cristo não mandou a igreja dele fazer o que a igreja hoje faz, não. Esse evangelho hoje aí, meu Deus, é um evangelho completamente diferente do evangelho de Cristo. É um evangelho completamente fora desta palavra. Você tem ensinado a alguém aquilo que possivelmente, digamos que você venha ter aprendido, mas o que você aprende hoje dentro da igreja? O que nós aprendemos hoje dentro da igreja? Como podemos aprender se não há quem ensine? Foi isso que o eunuco falou para Filipe, quando Filipe perguntou para ele, entendes o que tu lês? E o que o eunuco falou para ele? Como eu posso entender se não tem quem me ensine? Que tipo de ensinamento hoje tem se colocado dentro das igrejas? Que tipo de palavra hoje tem se ensinado dentro das igrejas? As teologias da prosperidade? As teologias das conquistas? As teologias da vitória, das bênçãos? Essas pragas dessas campanhas que assolaram a casa de Deus, que faz com que o coração do homem se afaste de Deus e o homem coloque o seu coração naquilo que ele está indo buscar, que na verdade não é Deus, está indo buscar as suas necessidades pessoais. É isso que você quer aprender? É isso que você quer assimilar? Você uma vez assimilando isso, aí eu te pergunto, com isso que você tem ouvido dentro da igreja, o que você tem a passar para alguém? Nenhum tipo de ensinamento. Porque não foi isso que Jesus nos deixou. Ele mandou que nós fôssemos, ide, veja bem, ensinai todas as nações,
Olha, no versículo 19 diz, e de ensinai. No verso 20 diz, ensinando-as. Em todo tempo o Senhor Jesus Cristo nos manda ensinar. Ensinar. Meu Deus, o que estão fazendo com a casa de Deus, com a igreja do Senhor? Ali no livro de Mateus, capítulo 20, do verso 28, também está no livro de Marcos 10, 45, livro de Mateus 20, olha só, é uma coisa interessante. 20, 28. E diz assim, olha, interessante. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Está no livro de Mateus, capítulo 20, verso 18, e no livro de Marcos, capítulo 10, verso 45. E na qualidade de servo de Cristo, nós temos que fazer a mesma coisa. Não podemos esperar ser servido, nós temos que servir. Em que momento eu e você temos servido? Por quantas vezes, nesse ano que se findou agora, alguns dias atrás, 2017, você ensinou alguma coisa para alguém? Você serviu a alguém? Em que momento? Somente nesse... Não, melhor dizendo, hoje é dia 10 de janeiro. Não vou muito lá para trás, não. Somente nesses 10 primeiros dias do ano de 2018. Em que momento você se disponibilizou a ensinar alguém ou a servir a alguém? Será que o teu ano de 2018 vai ser o mesmo de 2017? Ou os anos passados? Ou você vai ser a mesma pessoa, não ajudando a pessoa a aprender a palavra de Deus, nem tampouco servindo a quem precisa ser servido? O que nós temos feito? Será que o nosso ano de 2018 vai ser continuidade do ano de 2017? Veja bem aonde o que fala a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que está o meu e o teu tesouro? Porque só vamos descobrir onde está o meu e o teu coração quando nós descobrirmos onde está o meu e o teu tesouro. E lamentavelmente, estão ensinando dentro das igrejas. Melhor dizendo, não se ensinam hoje dentro da igreja. Estão pregando dentro da igreja que o teu coração tem que estar no visível e no palpável. E aí? Quando na verdade o meu e o teu coração tem que estar no Senhor, tem que estar no céu. Neste mesmo capítulo, neste mesmo livro, Mateus 6, no verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A quem você tem servido? Que Senhor você tem servido? Qual Senhor você tem amado? Você tem servido ao homem? Porque o homem sempre vai falar o que você quer ouvir. Porque ele vai sempre falar de prosperidade, sempre vai falar de bênção, sempre vai falar de vitória, sempre vai falar de conquista, sempre vai fazer uma campanha para você estar participando. Será que a bênção vai me levar para o céu? A prosperidade nesta terra vai me levar para o céu?
As minhas conquistas aqui vão me levar para o céu. As minhas vitórias vão me levar para o céu. As campanhas participantes vão me levar para o céu. Vão não. Quem vai me levar para o céu é Jesus Cristo. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Só quem pode separar você do amor de Cristo é você mesmo. Quando você tira o teu coração dele e coloca no visível e no palpável. Quando tu tira o teu coração dele e coloca nas coisas deste século. Quando você tira o teu coração dele e coloca nas tuas conquistas, nas tuas prosperidades, nas tuas bênçãos, nas tuas vitórias e nessas malditas campanhas. Só você pode te separar do amor de Deus. Porque ele mesmo fala na palavra dele: aquele que é amigo deste mundo se constitui inimigo de Cristo. E aquele que ama os seus antes dele não é digno dele. Isso é bíblico. Meu Deus. No livro de Timóteo, capítulo 4, é muito interessante. Capítulo 4, do verso 1 ao 4. Veja só o que o apóstolo Paulo, já naquela época, já falava ao seu discípulo, o grande evangelista Timóteo. Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Falando para Timóteo, que ele pregasse a palavra istes a tempo e fora de tempo, redarguar-se, repreendesse, exortasse com toda a longanimidade e doutrina, porque haveria de vir um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, já não iam querer mais ouvir a palavra de Deus, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoariam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, haveriam de dar mais ouvido ao homem que falaria aquilo que eles queriam ouvir, do que Deus. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, ou seja, não querendo mais a sã doutrina, esta palavra, mas querendo ouvir histórias. E é isso que está acontecendo dentro das igrejas hoje. O temor no coração do homem já não existe mais. Porque essa palavra aqui, ela requer conserto, ela requer regras, ela requer obediência, ela requer santidade. E quem quer viver em meio a regras? Muitas das vezes as pessoas não vivem dentro da regra da sua própria casa. Muitas das vezes as pessoas não vivem em regras dentro do seu próprio trabalho, dentro da sua própria escola. Vai querer viver em meio às regras de Deus? Às vezes os filhos não obedecem os pais, vai querer obedecer a Deus. Às vezes os maridos não amam suas esposas, vão querer amar Deus. Às vezes as mulheres não são submissas, seus maridos vão ser submissas a Deus. Meu Deus! Só que o homem fala aquilo que eu e você queremos ouvir. Mas Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir. É por isso que o homem hoje se afastou de Deus. Porque Deus fala de salvação, Deus fala de conserto, Deus fala para colocar um altar em ordem, Deus fala do inferno. Jesus Cristo passou uma parte do seu ministério falando do inferno. E eu não vejo ninguém falar do inferno hoje dentro das igrejas. Hoje se fala tanta baboseira dentro da igreja. É tanto replapá, tanto blé-blé-blé. Mas a palavra mesmo não se fala. Se prega tantas coisas dentro da igreja, mas não se ensina o Evangelho de Cristo. É como o apóstolo Paulo mesmo diz, que o Senhor Jesus Cristo não nos chamou para batizar, mas o Senhor Jesus Cristo chamou para pregar o Evangelho, para que a palavra da cruz não fosse anulada. E tudo o que ele fazia para que a glória fosse do Senhor. Quer ver uma coisa que me entristece muito no meu coração? Às vezes eu até mostro minha esposa, e às vezes eu faço determinados comentários, e depois o povo vem e me desce a lenha.
Mas eu fico feliz quando me tacam pedra, quando me descem a lenha. Às vezes no meu Face, eu vejo esses grandes outdoors eletrônicos, notificando alguns eventos, algumas cruzadas. Aí eu vejo o nome de inúmeras pessoas. Eu vejo o nome de vários homens, nome de várias mulheres, preletores fulano de tal, preletora fulana de tal, cantora fulana de tal, cantor fulano de tal, pastor presidente fulano de tal, e fulano de tal, e fulano de tal, e fulano de tal. E eu procuro ali no meu celular ali, naquele outdoor eletrônico ali, eu vejo o nome de várias pessoas. Eu só não vejo o nome de Jesus Cristo. O homem querendo ser estrela, o homem querendo estar mais à frente daquilo que está se fazendo do que se colocar o Senhor. E o que me chama a atenção é que lá atrás, Jesus Cristo, quando fazia os seus milagres, ele procurava não se mostrar. Ainda pedia às pessoas para não dissessem quem havia feito tal milagre. Os próprios apóstolos, eles procuravam se diminuir, eles procuravam ficar invisíveis para que quem aparecesse fosse Jesus Cristo. E hoje os homens ocultam Jesus Cristo para que ele, ser humano, para que ele, homem, para que ela, mulher, apareça, para que a glória vá para ele, o homem, a glória vá para ela, a mulher. Para que a adoração vá para esses homens e vá para essas mulheres. E a palavra de Deus, ela diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Os próprios Senhor Jesus Cristo, lamentavelmente, já não é mais o dono da sua própria casa. Jesus Cristo agora é um mero coadjuvante dentro da sua casa, chamada igreja. O homem hoje é o dono da sua casa, dono da igreja. Barrabás é o dono da igreja. O que eu e você temos aprendido com esta palavra? Será que nós vamos continuar não fazendo nada? Vamos continuar não buscando conhecimento? Vamos continuar a dar ouvido ao homem, ao falso profeta dentro da igreja? Falando do visível, falando do palpável, vendendo palavra dentro da igreja, homens cobrando valores exorbitantes para pregar 40 minutos. E outros que se colocam na qualidade de cantores, cobrando valores 100 mil, 200 mil reais. Misericórdia, para cantar meia dúzia de louvores. Pergunta esses homens aí, essas mulheres que estão na mídia, que se colocam, entre aspas, como cantores gospels. Pergunta se eles vão dentro de uma comunidade louvar a Deus com alguns louvores, num período, digamos aí, de 1 hora, de graça, sem cobrar nada. Pergunta se eles vão. Esses cantores que estão aí na mídia, que estão aí dentro das igrejas, que tem seus CDs aí vendendo igual água, enriquecendo, cobrando só a graça. Palavra não se vende, louvor não se vende, fé não se compra. Quando é que eu e você, cristãos, vamos aprender que palavra não se vende, fé não se compra? Por quanto tempo mais vamos estar emprestando nossos ouvidos para esses mercenários da música gospel? Por quanto tempo mais nós vamos emprestar os nossos ouvidos para esses falsos profetas que assolaram a casa de Deus? E como o Senhor fala ali no livro de Mateus capítulo 23, no verso 2, que se assentaram na cadeira de Moisés. Meu Deus! Será que o nosso 2018 vai ser igual a 2017? Igual a 2016, igual a 2015, 2014, 2013, 2012 e assim vai? Ou será que eu e você vamos buscar uma mudança? Verdadeiramente vamos nos colocar na posição de servo de Deus? Porque pessoas lá fora estão morrendo. Um dia eu estava lá fora
Um dia eu vivia nas drogas, levei tiros, fui preso, virei morador de rua, fui mendigo 6 anos. Fiquei 3 anos sem tomar banho, 18 tumores no meu corpo. Mas um dia me foi lançado a palavra de Deus. Eu a aceitei. E Deus me tirou daquele mundo e me trouxe para a palavra dele. Eu seria hipócrita se eu não fizesse a mesma coisa que fizeram comigo lá atrás. Eu seria nojento. Eu seria ridículo se eu não levantasse o meu traseiro de uma cadeira de uma igreja, mesmo na qualidade de um pastor, se eu não estivesse lá fora ganhando almas. Às vezes eu fico me perguntando, onde era a igreja de Jesus Cristo? Aonde era a igreja dos apóstolos? Aonde? A Bíblia não relata que aqueles homens congregavam em igrejas. A igreja deles era a seara. A igreja deles era a casa de Bartimeu. A igreja deles era a casa de Maria e de Marta. Esta era a igreja desses homens. Nas casas, orando, abençoando, curando. Esta era a igreja desses homens. Meu Deus. E o que nós vemos hoje? Homens e mulheres disputando um microfone dentro de uma igreja. Homens e mulheres disputando cadeiras dentro da igreja, na tribuna. Homens e mulheres puxando o tapete um dos outros dentro da igreja. Homens e mulheres desfilando dentro da igreja. Homens e mulheres contendendo dentro da igreja, fofocando dentro da igreja, falando mal um dos outros dentro da igreja. É só isso que eu vejo dentro da igreja. Não vejo palavra. Porque eu vou falar uma coisa para os amados irmãos. Quando a palavra é ensinada, pode até ter, mas não tanto do jeito que está hoje. Só quando a palavra é ensinada. Mas quando a palavra ela é pregada, o que prevalece é o individualismo. Mas quando ela é ensinada na sua íntegra, o que prevalece é o corpo de Cristo, a unidade. Meu Deus, a igreja caminha para o caos. A igreja lamentavelmente adoeceu, está doente. O nosso aniversário está batendo palma dentro da igreja, usando o homem no púlpito, na tribuna, no louvor, na pregação. Meu Deus. Antigamente, o diabo pegava uma pessoa dentro da igreja, jogava lá fora e desviava ela. Hoje ele nem precisa fazer mais isso. Hoje ele desvia o crente dentro da própria igreja. É lamentável. E muita gente fala para mim, pastor Augusto, Jesus Cristo está feliz, Jesus Cristo está sorrindo. Oh, meu Deus. Na verdade, Jesus Cristo está chorando há muitos anos, porque ele vê para onde a sua igreja está caminhando. O que a sua igreja está se transformando. Está caminhando para o abismo e se transformou num covil de ladrões. O que nós vamos fazer daqui para frente? Que atitude nós haveremos de tomar daqui para frente? Porque Jesus Cristo está voltando. E volto a dizer uma coisa que eu costumo sempre dizer. Jesus não vai levar uma igreja de qualquer maneira. E Ele não vai vir buscar nem eu nem você. Ele vai vir buscar aquilo que é dele e que ainda habita na terra. E o que é?
é o seu espírito. E se no momento que Jesus Cristo voltar para buscar o seu espírito, se nós estivermos na qualidade de templo do Espírito Santo, nós vamos para a glória. Se não tivermos, meu Deus, vamos ficar. O que você prefere? Continuar a dar ouvidos ao homem ou aprender de Deus? Continuar a ouvir as pregações ou buscar o ensinamento da palavra? E no início dessa quarta-feira, dia 10 de janeiro do ano de 2018, o Senhor Jesus Cristo coloca diante de você duas palavras. Você prefere continuar a ouvir a palavra humana? Ou você vai começar a buscar a palavra de Deus? Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar, que o Senhor Jesus Cristo possa te proporcionar uma ótima quarta-feira, que Ele possa lhe dar não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele acha que no coração dele é o melhor dele para você. Amém? Jesus Cristo te abençoe. Um beijo em vossos corações. Shalom Adonai. Fiquem todos com Deus.